Pessoal, nós vamos falar agora no canal Matemática Já sobre um assunto importante, básico, fundamental para o estudo das funções, que é o domínio de uma função real. Vamos ver o nosso texto aqui. O domínio de uma função real geralmente é o subconjunto dos números reais. Determinar o domínio de uma função é apontar para os quais valores de x a função é definida no conjunto dos reais. Nós vamos analisar três situações. A primeira, como definir o conjunto domínio da função quando a variável aparecer no denominador de uma fração. Essa variável é a variável x, é a chamada variável independente. Então, quando essa variável aparecer no denominador de uma fração, qual a providência nós temos que tomar para determinar o conjunto domínio dessa função? Nós temos que dizer que o denominador deve ser diferente de zero. Então, é esse o exemplo aqui. Dois exemplos. Eu tenho f de x é igual a x mais 3 sobre x menos 1. E aqui eu tenho f de x é igual a 5x mais 2 sobre 3 mais x. Então, aqui no denominador, nós não podemos ter zero. Então, a gente tem que dizer que esse valor que está no denominador, aqui como aqui, deve ser diferente de zero. E aí nós estamos definindo o domínio da função. Então, vamos dizer isso aqui, ó, que x menos 1 deve ser diferente de zero. O x, então, deve ser diferente de 1. Se o x for diferente de 1, não fica zero aqui. Então, não pode ser 1. Ou seja, fica combinado. Tem que ser diferente de 1. Qualquer valor. Então, esse conjunto domínio para essa função só não vai ter o número 1. Qualquer outro número real pode assumir. Então, fica definido assim. Apenas o x valendo 1 é que não faz parte do domínio. Então, vamos escrever isso aqui numa forma de sentença. O domínio dessa função é igual ao x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x é diferente de 1. Então, aí está a sentença. Eu vou deixar assim. Se o x for 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Não pode ter 0 no denominador. Mas se for diferente de 1, qualquer outro número vai mudar. Se eu colocar 2, fica 2 menos 1, 1. Se eu colocar 3, fica 3 menos 1, 2. Enfim, está confirmado. O x tem que ser diferente de 1. Então, assim fica definido o conjunto domínio para essa função. E você vê que, tirando 1, é um subconjunto dos reais. Vamos a esse caso aqui. Novamente, vamos dizer que 3 mais x é diferente de 0. Isolando x, é diferente de menos 3. O 3 tem que passar para lá. Então, nesse caso aqui, nós não podemos usar o menos 3. É diferente de menos 3. Então, pode testar aqui. Ó. Se eu colocar menos 3, aqui vai dar 0, não pode. Mas se eu colocar, por exemplo, menos 2, vai ficar 3 menos 2, 1. Se eu colocar 10, vai ficar 3 mais 10, 13. Então, só não pode ser o menos 3. Então, vamos escrever isso aqui. O domínio dessa função é igual a x, que pertence ao conjunto dos reais, tal que o x é diferente de menos 3. Então, são todos os outros valores, menos esse x valendo menos 3. Então, esse foi o primeiro caso. Como determinar o conjunto domínio da função quando a variável aparecer como radicando de um radical de índice par e se esse radical for numerador de uma fração? Então, é o nosso caso aqui. Ó. Nós temos um radical, isso aqui é uma fração, porque existe o 1 invisível, então ele é numerador, a mesma coisa aqui, é numerador. Então, como a gente faz para determinar o conjunto domínio dessa função?
a gente vai dizer que esse radicando, esses são dois exemplos para sedimentar o conhecimento, como ele está no numerador, pode ser maior ou igual a zero. Nós só temos que ter essa preocupação, pessoal, porque o índice é par. Tá? Se o índice fosse ímpar, não teria nenhum tipo de preocupação. Então, nós temos que dizer que x menos 4 pode ser maior, mas também pode ser igual a zero. Então, x deve ser maior ou igual, passo 4 para lá, fica positivo. Se eu colocar o 4, 4 menos 4, zero. Raiz quadrada de zero, isso está no numerador, vai ficar zero dividido por qualquer coisa, está correto. O zero no numerador pode. Agora, eu não posso colocar um número antes do 4. Por exemplo, se eu colocar 3 aqui, ó. 3 menos 4 dá menos 1. E não existe raiz quadrada de menos 1. Por quê? Porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá negativo no conjunto dos números reais. Então, vamos escrever aqui o domínio dessa função. X, que pertence ao conjunto dos números reais, mas tal que esse x deve ser maior ou igual a 4. Então, você está vendo aí o subconjunto dos números reais. Existe uma parte que vai ser excluída desse domínio. Os números que são menores que 4. Tá? É isso aí. Vamos ao próximo exemplo aqui também. Nós temos um radical elevado a um expoente par. Então, nesse caso, temos que lembrar, então, que esse 2x menos 3 deve ser maior ou igual a zero. 2x maior ou igual a 3. X maior ou igual a 3 sobre 2. Então, esse é o caso. Se eu colocar um x maior ou igual a 3 sobre 2, eu deixo aquilo ali uma condição definida do domínio para os números reais. Então, eu vou escrever aqui o domínio dessa função. É um x que pertence ao conjunto dos reais, mas tal que esse x tem que ser maior ou igual a 3 sobre 2. Tá? Então, quem estiver antes desse número não faz parte do domínio dessa função. Do conjunto domínio dessa função. É isso que nós estamos definindo. Vamos ver o caso C. Como definir o conjunto domínio da função quando a variável aparecer como radicando de um radical de índice par e se esse radical for denominador de uma fração. Então, aqui nós teremos um radical, que está no denominador, e nós temos, no caso aqui, dois radicais, os dois exercícios. Então, nesse caso, esse radicando deve ser maior que zero. Não pode ser igual a zero, tem que ser maior que zero. Então, vamos lá. Volto a lembrar, tudo isso porque nós temos índice par para esses radicais. Então, nós vamos dizer que esse radicando aqui, x menos 3, tem que ser maior que zero, não pode ser igual. Então, x tem que ser maior que 3. Então, vamos escrever aqui a sentença. O domínio dessa função é igual ao x, que pertence ao conjunto dos reais, tal que esse x seja maior que 3. Então, novamente, aqui não fazem parte do domínio todos os números que sejam nem o 3, menores que 3, e nem o 3, porque está dizendo que é maior que 3. Então, por isso que a gente definiu lá no começo, que geralmente o conjunto domínio de uma função é um subconjunto dos números reais. Você vê que é uma parte aqui, nós estamos excluindo todos que são menores que 3, inclusive o 3, porque não tem igual. Então, é o x que pertence aos reais, tal que o x é maior que 3. Qualquer coisa além do 3 já faz parte do domínio dessa função. Vamos finalmente a esse caso aqui. Novamente, esse radicando aqui tem que ser maior que zero. Então, menos 5x mais 10 tem que ser maior que zero. Menos 5x tem que ser maior que menos 10, já que o 10 tem que passar para lá. Tem negativo dos dois lados, a gente multiplica por menos 1, fica tudo positivo.
O 5x e o 10 fica tudo positivo, mas mexe no sinal da desigualdade também, inverte. Então, o x tem que ser menor que 10 sobre 5. Dá para resolver. O x deve ser menor que 2. Então, vamos escrever essa sentença aqui. O domínio dessa função é igual aos valores de x que pertencem ao conjunto dos reais, tal que esse x deve ser menor que 2. Menor que 2. Vamos fazer um teste? É bom fazer, né? Nesse caso aqui, estou dizendo que o x tem que ser menor que 2. Então, eu vou pegar um x valendo 1. Então, vai ficar menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 mais 10, 5. Então, a raiz quadrada no denominador de 5 está perfeito. Mas se eu desobedecer e pegar o 2, por exemplo, não pode. Porque tem que ser menor que 2. Mas eu pego o 2. Então, eu vou colocar menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 mais 10, 0. Fica a raiz quadrada de 0. E raiz quadrada de 0 é 0. E não pode, então, ter 0 no denominador. Então, a exigência é que o x seja menor que 2. Então, menor que 2. Então, nós temos todos os números menor que 2 fazendo parte do conjunto domínio. Não pode ser o 2 e, evidentemente, nada além do 2. Aqui, só para testar, estou dizendo que o x tem que ser maior que 3. Porque se eu pôr o 3 aqui, vai dar 0 aqui fazendo essa operação. Vai ficar no denominador, uma raiz quadrada de 0, e ela dá 0. Não pode ter 0 aqui. Mas se eu pegar, por exemplo, 4, 4 menos 3, 1. Por aí vai. Então está confirmado. Em cada caso, nós apontamos o conjunto domínio para essas funções. Tá? Analisamos 3 casos. Se você gostou desse conteúdo, que faz parte do nosso estudo das funções, não deixe de dar o like, dar o joinha, compartilhar o vídeo e fazer a sua inscrição. É muito importante que você incentive o nosso trabalho. E acompanhe toda a playlist. Um abraço para todos. Até mais. Tchau.